E se a gente falasse de produto sem querer parecer inteligente o tempo inteiro? Meu nome é Vinícius Miguel, está começando mais um Produtariano e o tema de hoje surgiu de um papo que eu tive com um amigo mentor e coisa do tipo, que é o quanto a gente considera hard skill conseguir fazer a organização de atividades pontuais dentro da nossa rotina, a habilidade de organizar o trabalho. E aí, elaborando um pouco mais, eu acho que a nossa posição de produto, a gente precisa ser bom em organizar atividades pontuais dentro da nossa rotina. Por exemplo, organizo uma estrutura de discovery, em alguns momentos organizo a sprint, a estrutura de épicos para o time. São uma atividade de coisas pontuais que a gente vai fazendo no dia a dia, entrevistas com o usuário e coisas do tipo. É mais comum que a gente seja cobrado e os materiais sejam orientados para ensinar a gente a organizar esse tipo de coisa. Mas e quando a gente precisa fazer todas essas coisas dentro de uma agenda? Eu acho que isso é olhado com menos detalhe e profundidade do que poderia ser explorado. E hoje é uma habilidade muito importante para a gente, pessoas de produto, porque a gente recebe muita demanda. A gente lida com muita coisa o tempo inteiro. E às vezes não estar organizado é uma grande fonte de estresse que a gente nem percebe. Então, você sabe que você está ocupado, você sabe que você, cara, não vai dar e tudo mais, mas você vai fazendo um tanto de coisa e na hora que você vê, você fala assim, fiz muita coisa, não fiz nada que eu tinha para fazer e ainda continuo com tanto de coisa para fazer. E quando a gente olha, quando a gente tem essa habilidade de organizar as coisas dentro de uma rotina, dentro da nossa própria rotina, a gente consegue ver o que a gente está deixando de fazer para fazer outras coisas. E eu acho que muitas pessoas de produto já passaram por um momento de estresse, um momento de burnout, por estar fazendo muita coisa. E quando você escalar, tipo assim, tô cansado, tá acontecendo muita coisa e tudo mais, você tem uma visão clara de coisas que você tá deixando de fazer para fazer outras coisas. Só que para saber isso, você precisa organizar esses eventos dentro da sua rotina. E isso tem muita gente que fala sobre isso de organizar um tempo. De manhã você lida com foco, de tarde você lida com coisas operacionais e coisas do tipo. Isso não se sustenta até a primeira War Room, até o primeiro top-down, isso dura até um certo tempo, depois está no modo foda-se mesmo. Mas é o quanto a gente negligencia isso e não olha para isso de um jeito profissional, de uma habilidade a ser desenvolvida. É a organização da rotina, organização da estrutura. A gente, como PM, não tem uma rotina propriamente dita, mas em certas coisas a gente tem que ser consistente. E essa consistência, ela é traduzida em uma agenda que funciona. Às vezes, em muitos lugares, a agenda dos PMs, a agenda de todo mundo é pública, então todo mundo consegue ver o que todo mundo está fazendo, consegue marcar invite na agenda do colega, enfim, tem tudo isso, mas o quanto a gente negligencia isso, né? Quando a gente fala que a gente não passa por isso, análise de dados, storytelling, discovery, habilidades para a gente desenvolver, mas a parte de gerenciar o seu próprio tempo, gerenciar a sua própria agenda, é algo que eu me tornei consciente há pouco tempo atrás, e eu acho que as pessoas com uma senioridade menor, elas precisam ser instruídas nisso primeiro, para depois elas serem instruídas no mais nível de detalhes sobre as tarefas pontuais em si. Então, ela conseguindo se organizar, conseguindo entender do que ela vai abrir mão é muito importante, porque você tem 8 horas de trabalho no dia, normalmente. E quando você não tem essa organização, vai para 10, 14, e essas coisas vão trazendo. Mas eu acho que esse ponto, esse pensamento que eu queria trazer para cá, assim, talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo, talvez você concorda, mas a gente pega e interage aqui nos comentários. Então, esse foi curtinho, mais simples, só um pensamento que eu tive aqui, e eu queria saber a sua opinião sobre. Deixa aí nos comentários. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. É nóis!